YouTube, Fox Rockberry na área, e nesse vídeo não vou falar nada referente da Walking Dead, nem American Horror Story Freak Show, nem sobre o Batman. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma minissérie que foi lançada no History Channel, que é referente ao mágico Harry Houdini. No caso não é uma série, mas sim uma minissérie, porque teve apenas 2 episódios, mas com durações destacáveis. No caso, o primeiro episódio teve 1h30 e o segundo teve 1 hora e mais alguns minutos. Mas mesmo assim, é um ótimo seriado. Se você ainda não viu, eu realmente recomendo que você veja esse seriado, porque é muito bom mesmo. E se você já viu, bom, eu espero que você consiga entender minha opinião a respeito dessa minissérie. Ok, referente ao elenco, a primeira coisa que eu tenho que dizer a respeito, eu acho que vai ser a única coisa que eu vou falar a respeito, vai ser em relação ao personagem principal, né? No caso, o ator principal. Porque eles escolheram para ser o Harry Houdini o ator Adrien Brody. Eu não sei como pronunciar o nome dele direito, mas eu realmente considero ele um grande ator. Ele já fez vários filmes ótimos, como King Kong, Splice, O Pianista, Predadores. Eu sei que Predadores não é um filme lá tão bom assim, mas ele conseguiu atuar muito bem. Eu considero ele um ótimo ator. E eu acho que ele conseguiu interpretar muito bem o papel do mágico Harry Houdini, né? Porque no decorrer dos episódios, no caso dos 2, deu pra perceber, na verdade deu pra sentir toda a dor que ele sentiu, todo o amor, toda a felicidade que ele sentiu em vários momentos da vida dele. E deu pra, sabe, interpretar o que ele estava sentindo e tudo mais. Então, essa passagem, né, essa fácil identificação de sentimentos, eu acho que a partir dessas características é que a gente consegue definir se o ator é bom ou não. E nesse caso, esse ator fez um ótimo trabalho. Em questão do seriado em si, o que eu admirei muito no decorrer dos episódios foi a questão do foco nos relacionamentos que o personagem teve no decorrer de sua vida. Ele teve, claro, é um seriado do History Channel, nós temos que lembrar que o History Channel é um canal que vive de documentários, então não tem como esperar grande coisa de um canal assim. E referente a seriados ou qualquer coisa do tipo criadas por esse canal, obviamente vão ser coisas bem resumidas, como por exemplo Vikings, que é um seriado que passa no canal History Channel. Se você já viu Vikings, vai saber que tudo acontece de uma forma muito rápida. Então, mesmo o Harry Houdini tendo conhecido várias pessoas, até mesmo pessoas famosas, o seriado se focou bastante nas pessoas mais importantes da vida dele. Então eu achei isso muito interessante, mesmo isso sendo meio que um problema, só que se focar nas relações mais importantes em apenas 2 episódios, eu acho que é uma coisa bastante necessária. Então deu pra ver ele se relacionando com a mulher, no caso a Bess, com o parceiro dele, o Jim, e até mesmo com a mãe, né, que eu acho que foi a relação mais importante entre todas essas pessoas importantes que ele conheceu. Uma coisa que eu achei interessante foi mostrar como o Houdini conheceu várias pessoas famosas, como o criador do Sherlock Holmes, vários presidentes, o Rasputin, a filha do Czar, no caso, a Anastácia, enfim, todas essas pessoas famosas, até mesmo o Charlie Chaplin, cara, ele conheceu. Então, ver vários desses elementos históricos presentes em apenas uma minissérie é o que tornou ela realmente muito mais especial. Referente às características do personagem, e também ligando isso à atuação do ator, deu pra perceber não só pela menção disso durante o seriado, mas também pela música escolhida, né, no caso no trailer do seriado. Eu vou botar o trailer aqui embaixo. Deu pra ver muito bem o que o Harry Houdini queria na vida, porque ele não era uma pessoa como qualquer outra, não pelas questões de habilidades mágicas que ele tinha, mas também é que ele não conseguia encontrar prazer nas pequenas coisas na vida, né? Ele queria a atenção geral do mundo, ele queria a atenção de todo mundo, ele queria tudo pra ele. Então, mesmo isso sendo uma característica um pouco negativa, né, para uma pessoa, eu achei isso muito bom ser colocado no personagem, porque muita gente conhece o Harry Houdini apenas como um mágico escapista. Então ver essa característica, né, ver ele como uma pessoa, né, os sentimentos dele e seus objetivos, principalmente esses atos egoístas, é o que torna ele mais humano ainda. Então ver ele batalhando para conseguir a atenção do mundo e no final das contas ele finalmente conseguir isso é o que torna o personagem muito forte, referente à questão de você se sentir no lugar dele. Porque muita gente busca
esse objetivo, de querer ser o centro das atenções. Então a questão do Harry Houdini buscar isso de uma forma tão dramática, tão melancólica assim, é o que tornou a existência dele muito mais especial. Sobre a mágica em si, nós não podemos ver muito de sua magia, né, tudo que ele fez durante a vida, mas os seus principais truques, no caso, desaparecer com um elefante, pular de uma ponte e cair na água gelada e conseguir sair de algemas, enfim, todas essas mágicas, esses acontecimentos principais estão no seriado. Então deu para o telespectador aprender um pouco sobre a história em si, e a participação do Houdini nela. E mesmo mostrando todas essas façanhas que ele fez, as principais no caso, o que eu achei muito legal foi a questão de mostrar como o truque é feito. Mesmo essa questão do truque, mesmo essa questão de ser revelado como o truque é feito, mesmo isso sendo meio que um ponto negativo em relação à magia em si, né, porque meio que estraga a graça da coisa, eu acho que é uma coisa necessária para mostrar para o público que o Harry Houdini não era um ser superior, mas ele era apenas uma pessoa que tinha a capacidade de enganar as outras e que magia realmente não existe. Então se você acredita no Criss Angel, no Dynamo, esses mágicos da atualidade, para com isso, porque magia não existe e o seriado conseguiu mostrar isso muito bem. Que o Harry Houdini conseguiu desaparecer com um elefante, conseguiu sei lá, ele conseguiu segurar uma bala com os dentes, enfim, todos esses truques são apenas truques, não é magia. Então, essa questão de mostrar o que é verdadeiro ou falso foi algo ótimo. E aí nós chegamos no ápice do seriado, né, que foi a questão da morte, né, da mãe do Houdini, né, porque deu pra ver que ele tinha uma grande aproximação com a mãe, e após a morte dela, ele ficou meio alterado, né? Ele ficou meio desesperado para tentar ter um contato espiritual com ela. E mostrar essa batalha, né? Esse conflito que ele teve contra as habilidades sobrenaturais das pessoas, foi uma coisa, sério, foi uma coisa surpreendente, porque eu não sabia disso. Eu achava que o Harry Houdini era apenas um mágico. Eu não sabia que ele já foi um espião. Eu não sabia que ele era contra os médiums. Eu não sabia que ele... E aí começou uma caçada, né? O Harry Houdini começou a mostrar que, na verdade, médiums não são capazes realmente de se comunicar com os mortos, e começou a revelar quem são verdadeiros e quem são falsos. Claro, ninguém se mostrou verdadeiro, porque ninguém conseguiu convencer o Harry Houdini que fantasmas existem, ou que tinha uma conexão entre o mundo espiritual e terrestre, enfim. Essa batalha, né? Esse conflito entre o plano espiritual e terrestre na mente do Houdini, poxa, transformou ele num personagem muito mais interessante de ser estudado. Então assim, no geral, essa minissérie é muito boa, porque mostra como o Harry Houdini fazia seus truques, mostrou toda a transformação dele de apenas um judeu em sei lá, o melhor mágico do mundo, né, mágico escapista, mesmo ele fazendo aqueles truques com cartas e tudo mais, o foco dele era escapar, e no final das contas, pela sua obsessão por atenção, ele conseguiu ser considerado o pai da magia moderna. Uma coisa que pude perceber, que eu acho que muitos de vocês que viram essa minissérie vai concordar, que ele se sacrificou para fazer suas magias. Ele quebrava, ele deslocava o ombro para sair da camisa de força, ele enfiava sei lá, grampos dentro do próprio corpo, pedaços de metal, para poder fazer seus truques, para escapar da morte várias vezes. Então, o Harry Houdini realmente não é um mágico qualquer. Ele foi uma pessoa que se dedicou muito a essa área de magia, né? No caso, a essa área de enganar as pessoas. Ele se sacrificou para enganar as pessoas, então foi uma coisa ótima. Só que infelizmente ele acabou morrendo por causa de uma ruptura no apêndice, depois de levar vários golpes na barriga, né? Porque um de seus truques era aguentar vários socos na barriga sem se machucar. Então, bom, acontece, né? Pessoas morrem, mas de qualquer maneira. Então toda a evolução dele, todo o seu envolvimento com pessoas importantes, com pessoas que ele considerava próximo, como a mulher, o melhor amigo, no caso o ajudante, com a mãe, né? A relação de filho com a mãe foi uma coisa muito especial. A questão de espionagem, a questão dele caçar pessoas que
fingiam se comunicar com o mundo espiritual para demonstrar quem é verdadeiro ou falso, foram elementos que fizeram esse seriado ser um dos seriados mais fantásticos que eu já vi. Mesmo não tendo uns efeitos especiais fantásticos, eu acho que a simplicidade está no fato de ter mostrado como ele lutou para conseguir aguentar toda essa dor interna que ele sentia em relação à falta de atenção ou a falta de uma mãe após a morte da mãe dele. Então assim, como nota, eu vou dar nota 8. Como pontos negativos, eu acho que um dos problemas foi a duração da minissérie em si. Eu sei que pelo nome minissérie, obviamente tem que ter poucos episódios, mas eu acho que 2 episódios foi muito pouco para se resumir uma vida inteira. Eu acho que poderia ter mais episódios para poder se focar em coisas mais importantes no seriado. Eu sei que foi mostrado muita coisa importante nesses 2 episódios, mas eu acho que foi tanta coisa importante que eu acho que faltou aquela coisa de leve, sabe? Porque bombardear o personagem várias vezes com várias coisas significativas foi meio cansativo, porque você sentia tanto a dor do personagem, isso se você se interessasse por ele, que meio que você ficava meio incomodado. No caso, isso aconteceu comigo. Quando eu tava vendo o seriado, eu queria ver um lado mais calmo, sabe? Um lado mais humano dele. Só que, por base dessa atenção em vários acontecimentos, acabou faltando o lado mais humano, né? O lado mais sentimental. E nós acabamos nos focando apenas na questão dele querer atenção, querer atenção, querer atenção. Mas no geral, assim, foi bom, mas a duração em si foi muito pouca. Eu acho que 2 episódios foram muito poucos. Eu acho que se tivesse mais episódios, o seriado poderia ter ganhado o maior número de telespectadores. Mas, enfim, esse foi o meu vídeo falando sobre a minissérie Houdini, e eu espero que esse vídeo possa te interessar em querer ver essa minissérie, mesmo eu tendo dito vários spoilers sobre o seriado. E quem viu, eu espero que vocês possam entender meu ponto de vista, ao invés de sair xingando, mas possivelmente algumas pessoas não vão me xingar nesse vídeo, porque a maioria não deve ter visto esse seriado. Mas, no final das contas, eu fiz o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Tudo de foco, só que BR partindo. Até o próximo vídeo, valeu!